aprender a fazer a famosa bábica. É um pão sensacional recheado com creme de chocolate. E eu vou começar mostrando para você quais são os ingredientes que formam a massa para fazer esse pão. E todas as quantidades você vai ter acesso no PDF logo abaixo do vídeo dessa aula. Então, bora lá começar com os ingredientes? Você vai ter a farinha de trigo dividida em duas etapas. E por que dividida em duas etapas? Porque você vai ter a parte onde você vai formar a esponja dessa receita, porque é uma receita com bastante gordura e bastante açúcar também. Então, por isso que tem essas duas farinhas, tá bom? Você também vai ter o leite integral. Não comece com substituição nesse começo, tá? Tem o açúcar refinado, a manteiga sem sal, fermento biológico seco, os ovos, e são ovos inteiros, e o sal. E esta é a nossa mise en place para começar a fazer a massa desta bábica. E agora a gente vai fazer a esponja, que é uma pré-fermentação para fortalecer o fermento biológico que vai entrar na sua receita. Se você utilizar tanto o fermento biológico seco como o fermento biológico fresco, você vai ter que fazer essa etapa. E você vai unir a farinha de trigo, o fermento biológico seco e o leite integral da receita. E no PDF terão todas as quantidades separadas. Aí é só seguir o que eu estou te mostrando aqui nesse vídeo agora. Depois que você unir esses três ingredientes que vão formar a sua esponja, cubra com um plástico filme e deixe por 30 minutos em temperatura ambiente. Mas essa temperatura ambiente de 30 minutos é se o seu ambiente estiver abaixo de 25 graus Celsius. Caso seja acima disso, guarde na geladeira por esses 30 minutinhos também, porque o leite pode correr o risco de azedar caso fique nessa temperatura, tá bom? Agora a gente vai começar efetivamente a fazer a massa após a esponja ter crescido. E eu vou misturar a farinha de trigo branca com o açúcar da receita. E aí eu começo a colocar os ingredientes líquidos. E aqui conta também a esponja que você vai colocar junto com a farinha e o açúcar. Coloca toda a esponja, usa uma espátula para que você possa raspar todos os cantinhos. Coloque os ovos. E agora você vai literalmente colocar a mão na massa, unindo esses ingredientes conforme eu estou mostrando agora. Vai unindo os ingredientes com calma, sem pressa, e por mais que pareça que precisa colocar mais ingrediente líquido, não esqueça que ainda vai entrar a manteiga nesse preparo, e a manteiga vai mudar a estrutura dessa receita. Então, antes de ajustar o líquido, vai confiando na receita. Agora, eu vou colocar o sal e vou unir muito bem o sal até que eu não sinta mais esses grânulos de sal na minha mão. E isso aqui não é um processo de sova, é somente um processo de união dos ingredientes mesmo. Começo a colocar a manteiga, porque eu já não sinto mais o sal na massa, e vou colocando aos poucos. E preste atenção no ponto dessa manteiga. Essa manteiga está em temperatura ambiente, que a gente chama essa temperatura de manteiga em pomade, que é um aspecto onde a manteiga vai se incorporar na receita sem ficar endurecida em pedaços no meio da massa. E a gente vai continuar mexendo essa massa para que a farinha absorva toda a manteiga que vai entrar nela. Estou raspando essa bacia, tirando o excesso de manteiga para efetivamente ir para a bancada. Neste momento, você vai começar a perceber que eu estou sovando e a bancada está ficando suja de massa. Dá a sensação de que essa receita vai dar muito errado, de que falta colocar farinha nessa receita, mas não se antecipe. Continua confiando na técnica e na receita correta, montada e estruturada certinha, porque ela vai incorporar, só que ela precisa de um tempo. Então vai sovando, sem pressa, unindo esses ingredientes até que a manteiga seja incorporada pela farinha por completo. Siga sovando. Se precisar de um apoio, de uma espátula, você pode passar a espátula na bancada para facilitar o seu dia a dia, para facilitar o momento que você estiver fazendo essa massa,
para você não ter esse aspecto, essa sensação de que precisa realmente colocar farinha. Porque se agora você coloca a farinha, você vai mudar a estrutura da receita e esse pão vai ser um pão que vai durar menos tempo lá na frente, vai ficar ressecado mais rápido, porque a massa é essa mesmo. Se você estiver sovando numa bancada de mármore, de granito ou até mesmo de vidro, você vai sentir uma diferença em relação a essa superfície que eu estou sovando. Esta madeira é a única madeira permitida pela Vigilância Sanitária, que é uma madeira naval chamada teca, e esta madeira é a única que você consegue trabalhar com alimentos. Todas as demais não são permitidas. Então pode ser que você sinta que ela se espalhe um pouco mais, mas mesmo assim não coloca farinha. Siga confiando no processo. Estou medindo a temperatura para evitar que passe dos 26 graus. Quero conservar essa massa com uma temperatura abaixo disso para que eu não inicie o processo de fermentação antes do momento correto. Percebi que estava quase chegando nos 26 graus, então eu vou parar de sovar, vou bolear e vou colocar na bacia para descansar e baixar essa temperatura. Você pode, inclusive, levar essa massa neste momento para a sua geladeira por 15 minutinhos para que ela baixe a temperatura da massa, caso ela esteja muito alta. E por que 15 minutos? 15 minutos para que você consiga dar uma diminuída nessa temperatura e possa pegar essa massa e voltar a manipular sem que ela superaqueça de novo. Caso você esteja numa temperatura ambiente abaixo de 25 graus e a sua massa não esteja quente demais, você pode mantê-la esses 15 minutos na temperatura ambiente mesmo, tá? Após esse período de descanso, a gente vai pegar a massa e olha como ela muda de aspecto. Ela está uma massa bem macia, bem desenvolvida, mas ela não está no ponto de véu, ela só está um pouco mais elástica agora. Então eu vou dar mais uma manuseada nessa massa, porque eu ainda tenho tempo. Se eu tivesse deixado essa massa mais do que 15 minutos parada e em temperatura ambiente muito elevada, e quando eu falo muito elevada, é acima de 25 graus, 28, 30 graus, você começa a perceber que a massa começa a se espalhar demais se ela permanecer muito aquecida. Então você não consegue nem lidar com uma sova novamente nessa massa. Pode perceber que eu manuseei a massa, volto a medir a temperatura para controlar e ela nem está nos 25 graus ainda. Então eu consigo manusear mais um pouquinho para dar uma desenvolvida nesse ponto de véu. Observa como está o ponto dessa massa. Eu estou observando no tato mesmo que ela começou a mudar de temperatura nesses últimos segundos. Então eu não vou continuar manipulando. Eu vou bolear, boleio na sua casa também e vou cobrir com um saquinho plástico. E aqui vale a mesma coisa que eu falei para a massa anteriormente. Se você estiver numa temperatura ambiente acima de 25 graus, você pode deixar essa massa na sua geladeira. Se estiver abaixo dessa temperatura, você pode manter em temperatura ambiente por mais 15 minutinhos para que ela volte a relaxar. Passado esse tempo, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha sobre essa massa. Vou baixar totalmente a fermentação e vou voltar a bolear. Observe como que eu estou fazendo esse boleamento. Eu estou puxando a massa e nesse puxar a massa, eu estou forçando com que esse glúten se desenvolva. Então isso também faz com que ela se desenvolva no descanso, porque a massa não estava completamente desenvolvida através da sova, justamente pelo excesso de temperatura. Feito isso, você volta a cobrir com um saquinho plástico e deixa ela descansar por mais 15 minutinhos. Agora, eu vou mostrar para você o mise en place, que é a organização dos ingredientes para que você possa fazer o recheio desse pão. Como a massa está descansando, eu vou aproveitar esse período para que eu consiga fazer esse recheio e deixá-lo pronto e esfriando para que a massa possa ficar perfeita. E aqui estão os ingredientes. A gente vai levar amido. Esse amido é opcional. Eu utilizo o amido para que ele possa fortalecer e endurecer mais rápido esse creme, caso você esteja numa região muito quente. Regiões com temperaturas muito altas, esse creme tende a ficar um pouco mais espalhado. Se você mora numa região um pouco mais fria, você pode dispensar o uso do amido, ok? Além do amido, eu vou utilizar também um cacau 100%, vou utilizar
o chocolate meio amargo. Vou utilizar manteiga sem sal, e tem que ser manteiga e tem que ser sem sal. E vou utilizar também o açúcar de confeiteiro. Numa panela, eu vou começar colocando a manteiga para derreter. E essa manteiga para derreter eu coloco numa temperatura bem baixa, porque eu não quero que ela toste, eu quero apenas derretê-la. Aqui estou até ajustando o fogão para que ele possa ficar um pouco mais ameno. Estou mexendo o tempo inteiro para evitar a concentração de calor num lugar só na manteiga. Por isso que eu quero que ela derreta por completo, para que daí a gente possa dar continuidade no nosso recheio. Quando ela derreteu por completo, eu vou colocar o cacau em pó, para que ele possa absorver e homogeneizar muito bem esse ingrediente. Observe, quanto mais baixo tiver o fogo, melhor vai ficar essa homogeneização. Mexa bem rapidinho, porque como a manteiga já está aquecida, o cacau vai entrar já se misturando rapidamente. Vou entrar também com o amido neste ponto. E só coloque o amido se você estiver numa temperatura muito elevada. Aí ele vai segurar e vai evitar que isso vire uma calda muito solta, muito fluida. Feito isso, já entro com o açúcar de confeiteiro, misturando bem. E de preferência, peneire esse açúcar de confeiteiro anteriormente, para que ele evite esses grânulos que podem ficar no meio do seu creme. Começa a ficar um creme mais pastoso, mais denso, e é normal que ele fique mais difícil para mexer. Ele é para ficar um creme mais firme realmente. Após, eu vou colocar o chocolate e deixe ele por último realmente, porque é um chocolate nobre. Não o substitua por gordura hidrogenada, por chocolate fracionado, porque eles têm composições diferentes. Utilize o chocolate nobre e deixe por último para que ele não queime o açúcar natural que tem dentro desse chocolate e que você consiga homogeneizar, e esse creme vai reestruturar. Começa a perceber que mexendo aqui ele ainda está denso, firme, mas não tão firme quanto antes, porque ele começa a ficar um creme mais fácil de manusear. Mexa só até esse chocolate derreter por completo. Olha como ele ficou um creme bonito, um creme bem homogêneo. E daqui a gente vai levar para um recipiente frio e vai deixar descansando até que ele esteja em temperatura ambiente para nós rechearmos o nosso pão. Não leve essa mistura para a geladeira. Coloque nesse recipiente de vidro e deixe esfriando. Vou espalhar bem aqui nesse recipiente, que vai facilitar o processo de resfriamento. Agora, continuando a receita da massa, eu vou novamente manusear essa massa. Tirando o saquinho plástico, polvilho um pouquinho de farinha por cima. Passo com delicadeza e a parte superior sempre vai ficar voltada para baixo, tá? Volto a baixar a fermentação com delicadeza e vou fazer o que aqui agora? Volto a manusear para que ela possa se desenvolver no descanso. Então esse é um tipo de sistema de dobras muito conhecido hoje em dia na panificação, muito falado na panificação. Então massas mais amanteigadas, mais enriquecidas, você pode trabalhar com este sistema de dobra. Vou cobrir com saco plástico novamente, para que eu possa passar para a próxima etapa. Enquanto a massa está descansando e o recheio está esfriando, eu vou te ensinar a preparar a sua forma para receber a sua massa final, a sua massa de bábica já recheada. E como você não precisa ficar escolhendo a melhor forma, que tenha já o antiaderente, vou te ensinar a utilizar um papel manteiga. Mas esse papel manteiga não pode ser qualquer tipo de papel manteiga. Tem que ser um papel manteiga siliconizado. Então, quando você for procurar,
Busque sempre no rótulo deste papel manteiga escrito que ele é para alimento e que ele não gruda, que ele é um papel manteiga antiaderente. É aí que ele vai efetivamente ter o papel que você vai precisar. E como que você vai medir este papel manteiga dentro da sua forma? Vai seguindo passo a passo que eu estou te mostrando agora. Observe que eu estou medindo pelo lado de fora da forma, para que tenha toda a altura das duas laterais, mais a profundidade da parte da base dessa forma. Recorto. Agora, eu vou observar qual que é o comprimento dessa forma e já deixo um espacinho para que ele possa sobrar efetivamente, para que ela possa caber dentro da forma com toda certeza. Vou recortar aqui também. E para você tirar a prova real, se realmente vai ficar legal, sempre observe que tem que ter um espaço entre essas duas laterais, sobrando alguns milímetros para que o papel manteiga entre perfeitamente. Feito isso, deixa reservado sua forma, deixa reservado seu papel manteiga e agora a gente volta a trabalhar com a massa. E agora eu vou polvilhar um pouquinho de farinha novamente sobre essa massa para que ela não grude. Estou dividindo essa massa agora porque na receita, no PDF, a quantidade dessa receita que eu sugeri para você, ela vai me dar 2 pães, 2 bábicas, nas medidas da forma. Então aqui, após a divisão, eu vou começar a bolear essa massa para poder dar um formato bonitinho e deixar novamente essa massa descansando para que ela relaxe para a próxima etapa. Depois de boleado, eu volto a cobrir com plástico e deixo descansando por mais 15 minutinhos só para relaxar essa massa. Passado esse tempo, eu vou polvilhar um pouquinho de farinha sobre a massa. Uma das massas eu deixo reservada ainda coberto para não ressecar. E a outra eu começo a trabalhar a abertura dessa massa. Polvilhando um pouquinho de farinha na bancada para que a massa não grude. E inicialmente eu começo a abrir com a minha mão para depois eu abrir com o rolo. E você vai perceber que conforme a farinha que você vai utilizar, vai ter diferença do que eu estou te mostrando nesse vídeo. Você pode observar que essa massa que eu estou trabalhando, ela está mais elástica. Eu abro com o rolo e ela tende a ir e voltar. Isso é uma característica da marca de farinha que eu estou utilizando nesse vídeo. Neste caso, estou utilizando a Anaconda Premium, mas não significa que só com ela vai dar certo. Você pode utilizar a farinha que você tem aí mais próxima a você, tá bom? Você pode perceber diferença de uma marca para outra? Pode sim. Pode ser que a marca que você opte, você vai abrir com o rolo e ela vai ficar paradinha, ela não vai ficar parecendo um elástico de ir e voltar. Mas se a sua for parecida com a minha, vai com calma que você vai conseguir chegar no ponto que você precisa. Eu tô abrindo com a mão e com o rolo ao mesmo tempo, porque eu tô tentando deixar o mais próximo de um retângulo. E o fato da massa ser bem elástica faz com que seja um pouco mais difícil. Não impossível, somente mais difícil. Quando eu formatar muito próximo a esse retângulo que eu comentei, eu começo a rechear essa massa. E vou utilizar metade desse recheio da receita que eu sugeri, que está no PDF para você. E eu vou utilizar as costas de uma colher. E por que eu estou utilizando essas costas de uma colher? Para poder facilitar também a sua vida. Não precisa ser um utensílio específico. Você pega a colher que tem na sua casa e você vai apenas arrastando este creme com delicadeza para que você não leve a massa junto. E se você tem alguma dúvida de qual é a espessura da massa que eu abri essa massa em torno de 5 milímetros, meio centímetro, tá? Não precisa ser fina demais, senão ela se rompe. Nesse momento que eu estou passando o recheio, ela vai romper.
Se for grossa demais, ela não vai dar um acabamento muito bonito também. Começo a puxar da pontinha com delicadeza, levando para esse centro e siga conforme eu estou mostrando aqui, sempre puxando a massa para poder deixá-la bem apertada. Aqui eu passei água para que ela possa efetivamente colar essa massa, porque se eu não passo água, ela não vai colar. Não precisa ficar apertando e rodando demais essa massa, é só para poder colar muito bem. A parte onde ficou a união dessa massa vai ser onde eu vou cortar ao meio. Corte com uma faca ou uma espátula como essa que eu estou utilizando e corte de fora a fora. Você vai realmente separar essa massa. Coloque para cima as metades. E agora você vai colocar na bancada o papel manteiga que você vai utilizar e você vai trançar essa bábica em cima dele, para facilitar o transporte depois para a forma. Vou transportar até a forma. Agora você consegue observar a facilidade que o papel manteiga vai te dar, inclusive para que esse creme de chocolate não grude na sua forma. Se você não tiver uma forma que tenha antiaderente, você pode passar um desmoldante na parte onde não tem papel manteiga. Onde está o papel manteiga não precisa passar. Depois que você terminou de colocar essas duas massas recheadas na forma, cubra, deixa ela descansando para que ela possa crescer para a última fermentação. Quando ela estiver pronta para ir para o forno, observe como o aspecto de crescimento mudou. Aí você vai levá-la ao forno a 180 graus, a temperatura tem que estar correta, porque é uma massa amanteigada, é uma massa que se tiver com uma temperatura errada, ela vai te dar um pão muito ressecado. 180 graus no máximo, tá bom? E aqui não existe muito questão de tempo que o seu pão tem que ficar no forno. Se você levar a 180 graus, efetivamente estiver a 180 graus dentro do seu forno, então você vai levar, este pão vai levar 40 minutos para assar, tá? Nesse tamanho, nessa sugestão que eu te dei. Se você modificar o tamanho da forma, a quantidade de massa, a quantidade de recheio e temperatura de forno, o tempo do teu forno também vai mudar. Se você tiver grill no seu forno, não ligue o grill porque ele vai queimar e vai dourar demais tanto a massa como o creme de chocolate. O que eu gosto muito de fazer para que eu consiga ter certeza se está pronto para poder retirar do forno ou não? Eu utilizo o termômetro de espeto, que é esse aqui que você está vendo aqui no vídeo agora, onde eu espeto o pão e não precisa ser num lugar muito visível. Tenta pegar uma lateral para que você possa perfurar o pão sem que ele fique visível demais, para não mudar o aspecto visual da sua massa. Eu espeto e fico observando a temperatura. Não deixa ultrapassar 96 graus. Isso vai garantir que o seu pão fique mais macio e mais úmido por mais tempo. Entre 92 e 96 já é uma temperatura que você consegue tirar do forno. Se você tirar 92 graus, você vai ter um pão macio por mais tempo, úmido por mais tempo. Se você tirar a 96, ele vai ser um pão que vai ser um pouquinho mais sequinho, mas também, em contrapartida, ele vai ter menos durabilidade. Deixe no mínimo 10 minutinhos parado esse pão dentro da forma ainda quentinha. Não tira com ele totalmente quente, para que não desestruture. Como é uma massa amanteigada, com um recheio muito amanteigado, um recheio de chocolate, se você desenformar com ele muito quente, ele pode romper, ele pode quebrar. Passado esses 10 minutinhos, tire pelas laterais do seu papel manteiga, vai facilitar o transporte e coloque sobre uma grade onde ele consiga resfriar sem ficar suado demais. Este também não é o momento de você tirar o papel manteiga. Espere pelo menos mais uns 10 minutinhos para que você consiga tirar com perfeição. Passado esses 10 minutos, que ele já deu aquela retirada do calor em excesso, eu vou com delicadeza desenformar e tirar esse papel manteiga. Não tira com pressa demais, para que ele não fique nenhum pedaço de papel manteiga para trás. Mesmo ele sendo um papel manteiga antiaderente, pode acontecer de algum pedacinho ficar grudadinho. Com delicadeza você vai conseguir soltar sem problema algum.
E essa foi a nossa receita da Bábica. E quando você fizer aí na sua casa, eu faço questão que você me marque lá no meu Instagram, que é @pão sem segredo. E você quiser me mandar a sua foto para eu poder saber como que está o seu produto, para que eu possa também divulgá-lo, pode mandar no nosso e-mail, é contato@pãosemsegredo.com.br. Vou ficar muito feliz em ver a sua foto, em receber a sua foto, e a minha equipe vai pegá-lo para a gente poder divulgar.